Hoje, neste Saúde em Foco, destacamos o papel das imagens médicas na prevenção e tratamento de doenças. Duas mulheres sul-africanas estão a fazer enorme progresso no campo da medicina nuclear e uma nova vacina contra a cólera traz a esperança. Este é o Saúde em Foco. Olá, bem-vindo a mais um Saúde em Foco, comigo, Amâncio Miguel. A imagem médica desempenha um papel crucial no combate às doenças. A radiologia, o ultrassom e tomografia computarizada são algumas das várias tecnologias nas quais os especialistas em medicina confiam para obter informações sobre o corpo para diagnosticar, monitorar ou tratar doenças. A Organização Mundial da Saúde afirma que quase 2/3 da população mundial, principalmente em países de rendimento baixo e médio, não tem acesso à tecnologia básica de imagem, em parte devido à falta de pessoal qualificado. A medicina nuclear é uma especialidade que utiliza pequenas quantidades de substâncias radioativas para diagnosticar e tratar diversas doenças. Duas médicas sul-africanas demonstram que o céu é o limite para as mulheres. Ambas são médicas nucleares do Hospital Académico Steve Biko, em Pretória. Amanhã cedo, a doutora Kagimatsu Mokoala já está a trabalhar na ala diurna da secção de medicina nuclear do Hospital Académico Stephen Biko, preparando-se para examinar e tratar um doente com cancro de pele, não melanoma. É uma das únicas 100 médicas de medicina nuclear ao serviço dos mais de 60 milhões de habitantes da África do Sul. A medicina nuclear é uma área em constante evolução, por isso temos de estar constantemente a atualizar-nos com os últimos desenvolvimentos que estão a acontecer. É preciso ler muito. É uma disciplina de estudo relativamente nova e ela conseguiu obter uma licenciatura em Medicina e Cirurgia, Fellowship of College of Nuclear Physicians, mestrado em Medicina Nuclear e um doutoramento em Filosofia da Medicina Nuclear. Na verdade, somos um dos primeiros centros do mundo a fazer terapia do cancro da próstata com actínio 225, graças ao nosso mentor e ao nosso chefe de departamento, o professor Sadex. Como chefe da unidade clínica, o trabalho diário da doutora Mokoala envolve a supervisão de outros médicos, que também estão a deixar a sua marca no campo da medicina nuclear. Nesta sala, os doentes que são encaminhados por vários médicos com muitas doenças são examinados. E os técnicos são geralmente os responsáveis pelo exame nesta sala e colocam o doente na cama e ficam atrás da porta de vidro e deixam o doente deitar-se e ser examinado, por vezes durante um período de 5 minutos, por vezes até 1 hora, pelo que tem de ser uma situação muito confortável quando o doente está deitado nesta cama. Quando os técnicos terminam de examinar os doentes, as imagens são transmitidas para a sala da câmara Gama, onde a doutora Mokoala e outros médicos nucleares as analisam. Assim, a forma como fazemos as nossas imagens é injetando um composto radioativo no corpo. Este seguirá um determinado processo fisiológico dependendo do que se pretende visualizar nesse momento. Nesta fase é crucial que os médicos analisem as imagens com muita atenção para garantir que todas as anomalias são registadas. Agora, o que estamos a fazer é o PET-CT, que é normalmente pedido pelos médicos para os doentes com cancro. Por isso, fazemos estes relatórios e isso ajuda os médicos a saberem se o doente precisa de tratamento sistêmico ou de tratamento local. E também temos de ver se o tratamento está a resultar ou não, pelo que, com os resultados dos nossos exames, podem gerir melhor o paciente. And so they can, with the results of our scans, they can manage the patients. Ela também está entusiasmada por estar a abrir caminho nestas águas desconhecidas. Very proud to be a nuclear medicine. Tenho muito orgulho em ser física nuclear. Gosto de o fazer. Gosto do que faço. Gosto de aprender e acho que para mim foi a melhor decisão em termos de carreira. A doutora Mokoala também desfruta o seu trabalho. Mesmo que tente sentar-me e pensar que outras opções poderia ter tomado em termos de escolha de carreira, esta é sempre a minha número 1, porque nada melhor do que ver a alegria de um doente ou de um doente que chega inicialmente e não conseguia andar e nós damos o tratamento e agora o doente diz-nos que se sente tão saudável que até consegue correr a maratona. É a melhor sensação de sempre. A doutora Mokoala também tem palavras de encorajamento para outras mulheres.
Não é impossível. O céu é o limite e não devemos permitir que os tetos de vidro que nos são colocados enquanto mulheres ditem aquilo em que nos tornamos. Na qualidade de atual presidente da Sociedade Sul-Africana de Medicina Nuclear, a doutora Mukwala e a sua equipa foram convidadas pela Organização Científica e Médica Internacional, a Sociedade de Medicina Nuclear e Magiologia Molecular, a participar na sua reunião de junho, em Toronto, no Canadá, para reconhecer os grandes avanços que estão a dar na medicina nuclear. Que desafios há na tua comunidade para ter acesso aos serviços de imagens médicas? Alguma vez ficas preocupado com a segurança dos raios-x e outras imagens médicas? Vejamos como alguns nigerianos pensam. Para muitos de nós que crescemos nas trincheiras, é realmente um pouco difícil ter acesso a essas imagens médicas. Precisamos de andar muitos quilómetros para sermos encaminhados para as áreas que têm acesso a esses exames e também para as áreas médicas. Assim, o raio-x básico é um pouco acessível, enquanto outros, especialmente as pessoas que têm cancro, que é prevalecente nas nossas áreas e também em lugares que também precisam de cuidados avançados, são realmente muito difíceis. Penso que por vezes é muito difícil, porque muitas pessoas têm medo de o fazer por falta de orientação sobre o assunto. É uma das razões que faz com que as pessoas tenham medo de procurar o raio-x. Por isso, o maior desafio é o financiamento e a disponibilidade do equipamento. Por isso, é sempre uma desvantagem para algumas pessoas quando até os médicos recomendam que se faça uma radiografia para descobrir o que está realmente errado. Elas retraem-se porque não podem pagar. No acesso à imagiologia médica na comunidade urbana, é mais acessível porque há duas coisas. É preciso analisar os dois desafios. Na imagiologia médica temos aquilo que chamamos de acessibilidade e aquilo que chamamos normalização dos cuidados. Além disso, existem grandes diferenças entre o que se passa numa comunidade rural e o que se passa numa comunidade urbana. Assim, numa comunidade urbana é fácil aceder à imagiologia médica, ao passo que na comunidade rural é mais difícil. Estamos de facto numa altura em que muitas doenças não transmissíveis, como o cancro, têm uma elevada prevalência, especialmente nas comunidades devido à urbanização. Mas o principal problema, as outras oportunidades que podemos ver, é que o acesso e a prestação de cuidados médicos são muito de alta qualidade e muito importantes, o que me parece ser fácil para muitas comunidades. Não estou a falar de área médica, por isso toda a gente pergunta sempre porque vai haver um medo estabelecido ou pré-existente devido à falta de conhecimento nessa área ou à falta de sensibilização adequada. Por isso acho que se fizéssemos mais serviços de esclarecimento e sensibilização, as pessoas saberiam que se algumas pessoas morrem realmente de coisas que poderiam ter sido, detectadas, porque se retraem devido à ignorância. Por isso, as coisas que eles, às vezes eu faço, mas depois se os médicos recomendam que temos de fazer isso. Por exemplo, digamos tomografia computadorizada ou mamografia 3D. Assim, se um doente sabe que tem um período de tempo específico para poder fazer uma espécie de check-up, isso criaria uma oportunidade para garantir que eles fornecerão especialistas nesta área específica. O Dr. Stephen Ojwang é presidente da Premier Care Hospital Group em Nairobi, no Quênia. Ele fala sobre a importância da imagiologia médica e alguns dos desafios de acesso em África e possíveis soluções. Existem muitas maneiras, muitas formas de se obter imagens médicas. Há quem opte pela tecnologia chamada radiação ionizante, que inclui os raios-x ou raios gama, como vemos na nuclear, o que chamam de exames de medicina nuclear. E também há outras modalidades que usam radiação não ionizante, e isso inclui outras modalidades de imagem, como ressonância magnética ou ultrassom, que utiliza ondas sonoras de alta frequência. Também temos outras modalidades de imagem, dependendo da condição do paciente no momento. Então, geralmente, decidimos qual é a melhor modalidade. Mas a regra geral é que começamos com a mais simples. Por exemplo, um paciente que está a tossir e apresenta problemas no peito. Ao longo dos anos, concluímos que o raio-x
é muito útil. Caso essa condição persista, provavelmente precisaremos de uma investigação um pouco mais avançada que poderá levar-nos a decidir por uma tomografia computadorizada. Por exemplo, porque um ultrassom não dá boas imagens médicas, porque o ultrassom não é nosso ideal. O mesmo para a ressonância magnética, porque o coração está a bater e os pulmões a trabalhar, o paciente respira. Uma ressonância magnética é tipo fotos, então pode não ser a melhor modalidade. Pelo contrário, se precisarmos de um pouco mais de detalhes, digamos que queremos avaliar um paciente que tem cancro da próstata, por exemplo, aí uma ressonância magnética seria muito boa para fazer uma coisa que a gente chama de baixo estádio local, mas a tomografia seria melhor caso tenha um paciente numa situação de urgência. Talvez tenha tido um acidente vascular cerebral ou tenha sofrido um acidente e esteja a sangrar no cérebro, porque é muito rápido, leva menos de 1 minuto para fazer uma tomografia computadorizada comparado com uma ressonância magnética que provavelmente levaria 15 minutos ou até mais. O diagnóstico por imagem é muito crítico. Para qualquer profissional médico, poder fazer um diagnóstico precisa de uma doença é o mais importante, porque uma vez que consiga identificar o que está a afetar o paciente, qual é o principal problema do paciente, então poderá dar-lhe o tratamento correto. Claro que há algumas pessoas que hesitam em termos de uso de imagens médicas e cabe a nós, como profissionais de saúde, garantir a proteção do nosso paciente. Por exemplo, no caso de mulheres grávidas, não devemos expô-las às radiações desnecessárias, especialmente no primeiro trimestre, porque isso pode trazer risco para o bebê no desenvolvimento dele. No entanto, isso não significa que uma mãe grávida não possa fazer um raio-x. Digamos que se ela tiver líquido no peito. A outra área em que as pessoas hesitam é em termos de ressonância magnética. Uma vez fiz uma ressonância magnética. A sensação lá dentro, às vezes, para algumas pessoas, pode ser talvez que lhe pareça que estão numa espécie de sepultura. Então pode ser muito assustador para pessoas claustrofóbicas. Então nós encorajamos-los e, geralmente, os levamos para uma ressonância magnética especial, chamada de ressonância magnética aberta. Então sim, há definitivamente áreas de hesitação. Mas o bom é que um diagnóstico preciso pode salvar a sua vida. E um diagnóstico preciso vai lhe permitir viver o amanhã para estar ao lado dos seus filhos e da sua família. A Organização Mundial da Saúde aprovou uma versão nova e mais simples de uma vacina oral contra a cólera. A vacina Euvical S é uma formulação simplificada da Euvical Plus, com menos componentes e tem uma taxa de eficácia semelhante às vacinas existentes. A empresa sul-coreana EU Biologics produz o medicamento e a Organização Mundial da Saúde afirma que a fórmula simplificada deve permitir a produção de volumes maiores com mais rapidez. Entretanto, mais 3 países africanos juntaram-se à campanha de vacinação contra a malária dirigida a milhões de crianças num continente que é responsável por 95% das mortes por malária, isto segundo as Nações Unidas. O Benin, a Libéria e a Serra Leoa estão a oferecer a vacina contra a malária como parte dos seus programas de imunização infantil. 2 vacinas RTS e R21, recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, foram vistas como um avanço para a saúde infantil e controlo da malária. E assim foi o nosso programa Saúde em Foco desta semana. Destacamos a importância das imagens na prevenção e tratamento de doenças. Somos a Voz da América, continua acompanhando a nossa programação. Saúde em Foco é bem-estar, beleza, novidades. Saúde em Foco aborda temas gerais e particulares de África. Faz a ponte com especialistas que abordam temas pertinentes. Saúde em Foco, todas as semanas, aqui na Voz da América.